mortalidade nossa ainda está baixa. Internações 2.000. Ano passado todo no estado foram 51 mil casos, esse ano já são 96 mil. Então praticamente o dobro dos casos do ano passado todo. Então vai ser um ano bem epidêmico, tá? Óbitos já tem 14, ano passado todo foram 36 óbitos no estado. Então quer dizer, já está praticamente a metade de todos os óbitos do ano passado. Então será um ano bem atípico e bem considerável. Vamos falar um pouquinho aqui do cenário. O Ministério da Saúde e o Estado mudaram o nível de alerta, né? Lembra do Covid a gente fazia classificação de coresinhas, que a Andrea fez na época, a gente manteve, né, classificação de cores, foi muito legal. O Estado também fez a classificação de cores. Por quê? Porque o diagrama de controle, que é um mecanismo que a gente usa para calcular, ele está tão enviesado. Porque o que acontece? Você vai discutir o quê? Caos mais 1 ou caos mais 2? Então não tem como você calcular caos se você está no caos. Então, vou te explicar por quê. O que é o diagrama de controle? É essa peça aqui, ó. O amarelinho é isso aqui. Ou seja, é o número de casos acima do esperado. Acima do esperado é aqui em cima no azulzinho. Ou seja, como é que eu vou discutir caos mais x mais 2, x mais 3 se eu já estou dando caos? Então o Estado fez uma nova ferramenta de cálculo, baseada na classificação de cores. É igual a gente fez na Covid. Baseado em 3 níveis, amarelo, laranja e vermelho. Ou seja, é como se eu dissesse assim, depois do inferno ainda tem mais alguns estágios, ou seja, depois do caos eu preciso trabalhar mais 3 estágios do caos. O estágio amarelo, o estágio laranja e o estágio vermelho. O que seria isso? Seria o cenário de você ter predomínio de sorotipo. Então, vamos supor que a gente só tem o sorotipo 2, não entrou mais nenhum, né? Então a gente tem risco amarelo se eu tenho uma taxa de positividade de 3 semanas acima de um limiar de 2 a 5 vezes por semana epidemiológica. Ou seja, se minha subida não está tão alta de casos. O laranja, se eu estou subindo de 5 a 10 vezes o limiar esperado. E vermelho, se subiu mais de 10 vezes o limiar esperado. Ou seja, se o número de atendimentos na UPA, nas unidades básicas, nas emergências, está subindo muito acima. Tem um cálculo chamado limiar endêmico que você faz. E esse cálculo nosso, nas últimas 3 semanas, está ficando entre o amarelo e o laranja. Não está subindo mais que isso. Tá? A gente está fazendo esse cálculo junto com o Estado e não está. A gente não introduziu um novo sorotipo, então, ou seja, o 3 não entrou. Se fosse o 3, entraria aqui. E se fosse dengue chikungunya, como a gente tem chikungunya, o Estado, eu já estou considerando a gente aqui em laranja. Tá? Eu, inclusive, hoje tenho feito esse pensamento meu para laranja, sabe, Rodrigo? Porque como a gente está com 67 casos de chikungunya, e eu estou colocando aqui, Zika não tem caso. Se o Zika tivesse, a gente estaria aqui em cima, mas não tem. Então, se a gente tivesse dengue, como a gente tem dengue e chikungunya, eu já estou trabalhando com esse cenário aqui, laranja. Tá? Podendo chegar no vermelho se a gente tiver um aumento vertiginoso de 10 vezes o esperado daquela semana. Então, a gente faz um cálculo e vê. Se a subida de casos é muito maior, por exemplo, 50% esperado daquela semana. Então, se você vai subindo, a gente vai botando um cálculo toda semana. Tá? Ou seja, você lembra na época que a gente estava na Covid, que toda semana era vermelho, 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 vermelho? Então, aí o Rodrigo criou uma categoria nova, que era a fila de espera de UTI. A gente já está na fila de espera de UTI como se fosse isso, entendeu? Então, a dengue você não tem mais como classificar pelo diagrama de controle, porque ele já está saturado, tá? Só que aí o que acontece? O meu professor, lá do doutorado, que eu gosto muito dele, o professor Oswaldo, ele foi consultor lá do Estado. E o Estado fez o quê? Eles criaram, não sei se você se lembra, no mesmo período, parece, gente, coisa de destino. Você se lembra que em março de 2021 a gente fez um cálculo de algoritmo de previsão de atraso? Então, a Fiocruz fez o mesmo modelo para o diagrama de controle. O que é esse preto aqui para cima? É o futuro. Ou seja, vocês entenderam, né? Ou seja, vai subir. O cenário é ruim. Tá? O nosso diagrama segue. Isso aqui está aqui porque não chegou nessas semanas ainda não. Ainda está em digitação. Então, o nosso cenário, acima do limite máximo. A gente está em laranja aqui em cima. Tá? Ou seja, a gente já saturou desde o início. Nós já chegamos em 1.703, na verdade está quase em 2.000. Né? Confirmados, 2.358 notificados.
chikungunya 34, né? Ou seja, está circulando chikungunya, isso me preocupa muito. Chikungunya dá muita dor articular, inclusive 4 subagudo. E principais bairros mais manifestados, Travessão,